Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que você poderá ver este vídeo. Estamos para mais uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e hoje nós vamos ler alguns itens do tema o suicídio e a loucura e fazer rápidas reflexões. No item 14 do capítulo 5, diz assim: o modo de encarar a vida terrena e a fé no futuro com calma e resignação dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. De fato, a maior parte dos casos de loucura é decorrente da perturbação produzida pelas contrariedades da vida que o homem não tem forças para suportar. Portanto, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, da Terra, ele, o Espírito, que na verdade somos nós, né? Recebe com serenidade, sem tristezas, as amarguras e as decepções que o desesperariam em outras condições. E fica evidente que essa força o faz entender esses acontecimentos e preserva sua razão de abalos, que o perturbariam se não tivesse a compreensão que o Espiritismo lhe dá. Nesse item 14, a gente percebe aqui o seguinte, né? Evidentemente que no caso mais específico da loucura, nós temos fatores complexos, né? Não podemos nunca, e nem poderia, desconsiderar a questão orgânica, psíquica, né? Essas questões, eu diria, do corpo, que está ligado, evidentemente, ao espírito, né? Está tudo entrelaçado. Mas o que o texto vem nos mostrar é que tanto na questão da loucura como na questão do suicídio, o que diz? Quando nós temos a compreensão, sabe, da alma humana, do ser mais profundo, quando nós encaramos do ponto de vista espírita, cristão, né? Ou seja, com a compreensão da mensagem do Mestre Jesus à luz da doutrina dos Espíritos, nós vamos perceber que quando você percebe que somos espíritos imortais e que somos espíritos peregrinos passando por etapas, né, por diversas experiências, através da lei da encarnação, nós vamos compreender melhor isso.
Né? Então, se nós entendemos o pressuposto das vidas sucessivas, sabe? Das experiências, e que essas experiências, essas vidas anteriores, tanto nos deixam conhecimento, nos deixam saber, experiência, mas dependendo de como a gente vive aqui na Terra, falando aqui da Terra, a nossa experiência, nós vamos também adquirir perante as leis de Deus, né, pendências, que a gente chama de débitos. Nós vamos, inclusive, adquirir traumas. Nós vamos adquirir traumas, sombras, que precisam ser trabalhadas. Né? Quer dizer, as doenças emocionais, as doenças psíquicas, são doenças, por que são mais difíceis da gente, inclusive, tratar, da gente, inclusive, aceitar, da gente compreender, em função dessa complexidade, que é o nosso ser, né? A nossa essência, a alma, o espírito. No item 15, ele diz assim: dá-se o mesmo em relação ao suicídio. Porque nós vimos que, com relação à loucura, ele vai dizer o seguinte, que quando você compreende essa forma de encarar, inclusive, a vida futura, né? E você saber que nós somos, como eu já falei, espíritos imortais, e que a vida não cessa, né? Que, portanto, a vida continua no plano espiritual, isso vai nos deixar mais confortados, né? Mais leves, e a gente vai compreender melhor por que o sofrimento. E aí ele vai dizer no item 15, dá-se o mesmo em relação ao suicídio, com exceção daqueles que ocorrem em estado de embriaguez e de loucura. Né? De embriaguez porque você não tem consciência, né, do ato. De loucura porque você chegou um momento, um estágio em que você perde completamente o senso, né, a consciência, né, o senso do existir naquele momento. Então, com exceção daqueles que ocorrem no estado de embriaguez e de loucura, aos quais podemos chamar de inconscientes, é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, sempre têm como causa um descontentamento. Portanto, aquele que está certo de ser infeliz apenas por um dia e de serem melhores os dias seguintes, exercita a paciência. Isso aqui é interessante, né? Isso aqui é muito interessante. Ele vai dizer o quê? Que aquele que está certo de ser infeliz apenas por um dia, aqui por um determinado período, ou seja, que tudo passa, e de serem melhores os dias vindouros, inclusive quando retornarmos ao plano espiritual, né, você vai exercitando a paciência, vai compreendendo. Ele só se desespera quando pensa que os seus sofrimentos não têm fim.
E o que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas para aquele que não crê na eternidade e julga que nesta vida tudo se acabará, que está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, só vê na morte a solução dos seus males. Aí, quando vê na morte a solução dos males, né, sabemos o que vai acontecer. Por não esperar nada, acha normal e até mesmo muito lógico abreviar suas misérias pelo suicídio. Mas isso, para quem não conhece, não tem nenhum conhecimento da vida futura, portanto, das consequências que o suicídio leva a cada um que o comete. Sabemos perfeitamente que não é fácil, a gente costuma dizer, né? Só sabe quem está sofrendo aquilo ali, aquele sofrimento, aquela dor, mas é exatamente isso que nós queremos trabalhar, que nós precisamos trabalhar dentro de cada um de nós, né? Nós precisamos ir adquirindo essa ciência, essa paciência, compreendendo e pedindo força a Deus, a espiritualidade maior, para passarmos por esses momentos. E encerrando aqui a parte que queremos ler, a incredulidade, até porque o texto é mais importante do que, né? A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, ou seja, as ideias apegadas aos gostos materiais terrenos, são, numa palavra, os maiores incentivadores do suicídio, ou incentivadores ao suicídio. Elas produzem a covardia moral, né? Eu não aguento, não vou aguentar, não tem razão de ser, e aí comete o ato. E quando se vê em homens de ciência se apoiarem sob a autoridade de seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que não tem nada a esperar após a morte, não os vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, não tem nada de melhor a fazer do que se matar. E aqui ele está fazendo uma pergunta, né? Ele diz assim que os homens de ciências, aqueles que, inclusive, colocam para os seus leitores que não tem nada a esperar após a morte, aí ele diz assim, não os vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, não tem nada de melhor a fazer do que se matar? Que poderiam lhes dizer para desviá-los disso? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nada além do nada. Isso para aquelas pessoas, né, que acham que depois dessa experiência terrena, nada mais existe. A conclusão é lógica. Se o nada é o único remédio heróico, mais vale cair nele imediatamente do que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias do materialismo é, pois, o veneno que introduz em muitas pessoas o pensamento suicídio. E aqueles que se fazem partidários e propagadores dessas ideias assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não é mais permitida e a visão da vida muda. Aquele que crê sabe
que a vida se prolonga indefinidamente além túmulo, embora em outras condições. Daí a paciência e a resignação, que o afastam naturalmente da ideia do suicídio, resultando em uma palavra, a coragem moral. E aqui, inclusive, o Espiritismo, ele vem nos trazer, os próprios, não só os ensinamentos, quer dizer, os ensinamentos a partir, inclusive, de relatos reais, provas cabais, como a gente encontra lá no Céu e Inferno. Irmãos que suicidaram-se e vieram relatar suas experiências, e Kardec coloca lá. E quem trabalha, por exemplo, acolhendo, dialogando com irmãos desencarnados que cometeram o ato de suicídio, sabemos perfeitamente, porque eles nos contam, nos falam como de fato ocorre o sofrimento. Portanto, o Espiritismo vem nos mostrar, com os relatos dos próprios suicidas, demonstrando a sua vida infeliz, de sofrimento, no plano do espírito, da vida maior. É isso.